Bom, você viu o policial dizendo que a arma usada pelo adolescente era de uso da polícia militar. E o adolescente pode ter conseguido essa arma na casa dele, porque o revólver seria do pai dele, que é justamente um policial militar. A gente segue falando sobre esse episódio, um episódio muito triste, muito dramático. E aqui no estúdio comigo está a Ilona Szabo, que é especialista em segurança. Ilona, muito obrigada por você participar aqui com a gente hoje, tentando esclarecer essa questão de armas. A gente sabe que é sempre muito sensível, gera polêmica, discussões, mas nesse caso específico, o fato desse adolescente ter um acesso fácil a essa arma em casa foi um motivador dessa tragédia. Ilane, primeiro eu dizer que realmente é uma tragédia, né? Algo que a gente olha muito, vê muito nos Estados Unidos acontecer, mas no Brasil, graças a Deus, esses episódios que envolvem adolescentes, esses ataques em escolas são muito menos frequentes. Então, acho que primeiro esclarecer isso, né? E ele mesmo admite que se inspirou em Columbine. Pois é, e Realengo, que é realmente aqui um marco, que foi uma grande tragédia no Rio de Janeiro, né? E está absolutamente fora da curva. Né? Então, acho que dizer, muita calma. Agora, tem lições importantes do lado de controle de armas, eu acho que do lado também de prevenção da violência, bullying, que a gente pode falar das duas. Do lado de armas, obviamente, a gente tem que se lembrar que a posse de armas em casa, quando você tem crianças e adolescentes, tem um grande risco de acidente. Então, quando é que essa mãe, esse pai vão imaginar, mas precisam imaginar, precisam guardar essa arma absolutamente em lugar onde não possa ser acessada por crianças nem adolescentes. Porque a gente sabe que a arma em casa também é um risco maior de acidentes. Isso é comprovado cientificamente. Então, para muita gente que a gente discute essa questão de posse, de porte, é dizer, quer ter uma arma, mas, por favor, tome muito cuidado, porque a tragédia pode acontecer dentro de casa. Ou por acidente, ou num caso como esse, ele provavelmente sabia onde essa arma estava. Exatamente. E a gente tem aí, óbvio, uma questão de doença mental, esse menino deve ter algum transtorno que não foi detectado, e isso também é uma falha nossa familiar, do sistema educacional. A gente não olha certos comportamentos com um olhar de prevenção, a gente está sempre reagindo, né? E aí, do lado da escola, e não querendo culpar de jeito nenhum professores, nada disso, mas nós precisamos entender que os nossos jovens estão muito expostos à violência hoje em dia, né? Essa banalização, essa normalização e também o sofrimento do dia a dia. Isso expõe e afeta comportamento. Isso a gente tem provas, inclusive afeta cognição de alguns jovens, principalmente se você tem a exposição à violência desde muito cedo, tá? Então, isso requer também que a gente trabalhe habilidades socioemocionais o tempo inteiro, que isso seja aí um padrão nas escolas brasileiras, já que a gente vive níveis epidêmicos de violência. Você diria, Ilona, que o jovem hoje, ele é muito diferente nessa questão de lidar com a violência, muito diferente do jovem de 30 anos atrás, por exemplo? Porque bullying sempre existiu. Sim. Desde a minha época existe bullying, desde sempre existiu bullying. Agora, é o que você diz, hoje essa banalização da violência pode fazer o jovem lidar com o bullying de uma maneira diferente do que a minha geração ou a geração que hoje tem 30 anos lidava. Isso, tanto a exposição no dia a dia à violência, porque a gente acha que os jovens e adolescentes não estão vendo, a gente está no dia a dia sofrendo, vivendo, eu não sei onde esse menino morava, mas hoje a gente tem comprovado que crianças e adolescentes que estão ali expostos, seja dentro de casa, seja em suas comunidades, a violência desde cedo, podem desenvolver, inclusive, aspectos neurológicos, cognitivos, de maior reatividade. Então, isso é fato, tá? Então, a gente não sabia isso no passado, mas também estão expostos muito mais à internet, a jogos de violência e, de fato, o ambiente. Aí você tem um acesso, né, e um papel, enfim, os pais policiais. Eu imagino que sofrimento dessa mãe policial, que ela jamais poderia imaginar isso. Então, isso, novamente, aqui, numa hora como essa... Não é, né, exatamente. Ela ninguém jamais ia imaginar. Ninguém está... Mas eu acho que enquanto... É um alerta, dizer, arma é risco. Muito pouca gente consegue usar arma como proteção. Então, mas no caso de um policial militar, um pai, uma mãe, eles têm que ter. Essa é parte integrante do material de trabalho deles. Mas você precisa guardar em local e desmuniciar. Você não pode dar acesso a armas para crianças e adolescentes, pessoas que não têm plena responsabilidade sobre o que vão fazer com aquela arma. Então, isso é protocolo número 1, sabe? Como é que a polícia também... tem esse alerta, porque são pais, são mães que estão num dia a dia muito difícil, mas é uma tragédia dessa que, infelizmente, nos faz acordar
para o que a gente precisa tomar mais cuidado. Não pode ter acesso. Em geral, você guarda arma desmuniciada, enfim. Lições que ficam só para a gente tomar daqui para frente. Não pode ter arma de fácil acesso. De jeito nenhum. De preferência que não esteja municiada também. Arma de um sem campo, munição em outro, quer dizer, esconde, né? E mais atenção da família e da escola. Exato. A questões ligadas a comportamento. Isso, entre os alunos, competências socioemocionais, empatia, resiliência, respeito às diferenças, diálogo, mediação de conflitos. Se a gente não tapar o sol com a peneira, vamos ajudar nossos jovens a não escalarem conflitos de 0 a 10, a também aprenderem aí como é que a gente trata. E hoje é isso, habilidades socioemocionais já estão sendo, inclusive, medidas no PISA, que é o teste que nivela a educação de vários países da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil precisa urgentemente colocar essas metodologias em todas as escolas, Liane, porque a gente está sofrendo uma epidemia de violência há décadas e os nossos adolescentes e jovens estão sentindo na pele. Ilona, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas análises e pelos seus alertas. Obrigada.